Ok, bom trabalho para vocês todos. Obrigada. E aqui, Mara, apresentar a Mara também, a nossa coordenadora de inglês, Zilma. Nice to meet you. Zilma, nossa professora. Tudo bom? De português. Gente, vão se apresentando aí, gente. Machado? É eu que vou ter que me apresentar primeiro? Bom, eu sou Machado e Machadex, né? Professor de Filosofia e Sociologia. Muito bom, né? Dialogar aí com vocês. Eu espero que vocês me façam animar, né? A primeira coisa que eu queria saber é se vocês já vacinaram. Porque aqui o bicho está pegando, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria saber de vocês, contar como é que é a experiência de vocês aí. Para mim está ótimo. Eu começo, você começa. Já vou adiantando que a gente ainda está aqui no Brasil, então, infelizmente, todos sem vacina ainda. Costa Júnior, Mara já se apresentou, Costa Júnior, Zilma, gostaria de falar mais alguma coisa do nosso convidado? Bom dia. Meu nome é Costa Júnior, sou coordenador do ensino médio. É um prazer recebê-los para esse bate-papo e que seja muito produtivo para os nossos alunos. Espero que eles possam ter uma experiência legal, tá bom? Tem que ser rápido, porque nosso tempo também é curto, né, Josi? Tá bom. Quem sabe a gente pega um pouquinho do horário de Silvana, alguma coisa assim, né? Quem sabe? Pois é. Vamos lá. Então, tá bom. Zilma, você quer falar mais alguma coisa, Zilma? Não, Josi. Só isso, sejam todos bem-vindos. E vamos lá. Ok, it's up to you. E agradecemos também a Lorena, porque foi através da Lorena que nós tivemos esse contato com vocês, tá? Ela que está cutucando todo mundo aqui. Então, agradecemos a Lorena também pelo incentivo. Incrível, muito obrigado, professores Machado, Zilma, Mara, Josi. O prazer é todo nosso. Realmente, aqui no Brasil, a gente tem pouca informação sobre o processo para as universidades americanas, para chegar a essas oportunidades internacionais. Eu acho que vocês vão ver que, para a gente conquistar esses sonhos, né, envolve muito mais do que quem quer estudar fora. Tem coisas que podem ser aplicadas aqui ao ensino brasileiro que são tão fantásticas que eu acho que vai valer muito, até mesmo para o contato aluno-professor. Mas eu vou pedir para a Nick começar se apresentando, se possível. A gente se apresenta nossa história assim, uns 3, 4 minutinhos no máximo, e já parte para o conteúdo mesmo, que é esse processo de aplicação. Du, tá bom. Assim, eu queria compartilhar slides, seria algum jeito? Tem que colocar você como anfitriã. Ô, Zilma, você pode colocar? Sim. Nicole, né? Uhum. É Zilma que está comando de tudo agora. Opa, que beleza! A dona do Antes de mais nada, eu poderia fazer um questionamento que eu esqueci. Posso? Pode. Claro. Além da... Claro, é porque é o seguinte, das conversas que nós tivemos dentro de sala, nos alunos, a vontade, por exemplo, de você fazer um curso melhor fora do Brasil é muito óbvia, né? É óbvio, né? Agora, seria possível isso para uma pessoa que não tem uma condição financeira mais adequada? Né? É isso que eu gostaria também de que vocês pudessem dividir essa experiência com a gente, né? Se eu, como, por exemplo, paupérrimo que sou, poderia tentar, por exemplo, fazer um curso fora do país, seria fácil, seria viável, um canal, alguma via mais fácil? Professor, assim, vou começar, mas só assim, de início, para a gente deixar essa situação bem clara, é muito possível, na verdade, eu estou indo sem pagar nada, e o Edu também não vai pagar nada. E para o processo de aplicação, nós conseguimos bolsas, conseguimos mentorias e outros meios para que a gente não pagasse também. Então, sim, a gente está aqui para trazer essas informações. E no final das contas, é muito caro, né, para qualquer brasileiro. Então, assim,
realmente eles entendem essa situação e se for de interesse deles, eles vão dar bolsa completa ou, assim, próximo do completo, sabe? Para atender as necessidades dos alunos. Ô, Machado, não é por nada, não. Você me desculpa, viu, Eduardo, mas acho que não vai ser possível você ir, não, viu, Machado? Sabe por quê, querido? Assim como eu, você não fala nem A em inglês. Então, sinto muito se eu estou acabando com o seu sonho. Desculpa, viu, Edu? Fique à vontade, Eduardo. Porque ainda tem tempo para isso, não é, Eduardo, Nicole? Sempre há tempo para estudar. Sempre há tempo. Eu tenho um curso de inglês instrumental. Ele não vai conseguir passar no TOEFL com esse inglês instrumental. Com certeza não. Eu não consegui nem concluir meu TCC. Gente, vocês querem que a gente comece aqui? Eu vi que eu já estou podendo Você compartilhar. já é co-anfitriã, Nicole. Pode começar, à vontade. Tá bom. Fiz uns slidezinhos aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E vou apresentar aqui. Mas, antes de tudo, é um prazer estar aqui com vocês, gente. Fico muito, muito feliz em poder mostrar um pouquinho aí dos meus passos para que vocês possam seguir. Ou então, não seguir realmente aí o caminho de vocês mesmo, que vocês quiserem. E ainda assim, conseguir coisas semelhantes ou até maiores, né? Então, eu vou começar aqui. Eu coloco essas fotos de início porque são bem atrativas, né? É bem legal a gente pensar aí na questão de Colômbia, que vai dar para morar em Nova York. Mas, antes disso tudo, teve toda uma trajetória aí bem árdua, né? Bastante sacrifícios e bastante coisas que eu fiz. Então, assim, eu falo primeiro, assim, dos meus interesses pessoais, que a gente não precisa se limitar, tá? Essa aqui sou eu, no Paço Municipal aqui de Goiânia, que eu estava lançando um foguete. E essa aqui também sou eu falando em nome da Islândia, numa delegação da Minion. Então, assim, tem vários interesses, a gente não precisa se limitar. A gente precisa criar um perfil de fato, né? A Application gosta bastante dessa questão, assim, de ter um perfil já, como que eu posso dizer? Um pouco moldado, assim, em termos de fazer o que você gosta, seguir suas paixões mesmo, sabe? E aqui eu coloquei a dança, que eu já fiz parte de dança por muitos anos da minha vida, assim, não só o acadêmico, né, que a gente precisa ter, sabe? Assim, algumas atividades extracurriculares também são definidas por atividades que a gente gosta muito e assim, não são relacionadas ao acadêmico. Essa foto aqui eu coloquei que é com a minha professora, porque eu faço questão de mostrar a grande relação que a gente precisa ter com os nossos professores, nossos educadores, né? Foi muito importante para mim, assim, eu sempre tive uma relação muito grande com meus professores, independente de pedir carta depois ou não, que a gente vai explicar mais um pouquinho para frente. Mas, assim, é isso, assim, eu sempre tive uma relação muito comunicativa aí com as pessoas e sempre gostei de aprender, sempre gostei de aprender. E, assim, independente do fim, sabe? Eu sempre quis o conhecimento para mim, independente de ir para alguma universidade ou algo do tipo, porque não é nada certo, né? A gente tenta, mas não é nada certo. Coloquei essas fotos aqui do 9º ano para que vocês saibam onde tudo começou, digamos assim. Esse é meu professor, outro professor pelo qual eu tive muito carinho e estudou comigo até o meu 3º ano. Essa foto aqui do açaí, a gente estava na Universidade Federal de Goiás, que foi quando eu fui fazer minha primeira Olimpíada de Física, e ele que me levou, então, assim, isso foi muito importante para mim. Foi ali que eu vi que poderia mudar, que eu poderia ter uma maior motivação e, enfim, né, sair um pouco ali da zona de conforto e eu comecei a me interessar por isso. E aí foi aí que no ensino médio, eu entrei no Colégio Arena, aqui em Goiânia, participei de várias coisas, como vocês podem ver aqui, tinha aula de laboratório e a gente gostava muito, assim, de entender mesmo, assim, era muito curioso, sabe? Aqui a gente na Miniono, que é outra competição também. Então, assim, sempre consegui muito me integrar, assim, em outras atividades. Aqui são algumas competições científicas das quais eu participei. E, assim, sempre foi muito importante para o meu currículo, que eu mostrei na apresentação, na application, mas, além disso, para a minha vida, sabe? Eu sempre levei isso muito comigo.
Aqui teve o trabalho voluntário, que eu já fiz também um pouco. Sempre, assim, participei de alguns projetos. Aqui a gente estava entregando algumas cestas no Natal. Em termos de pesquisas científicas, né, que foi algo que eu investi muito aí na minha application, eu posso mostrar aqui alguns experimentos que a gente fez. Isso aqui é a luz se curvando, depois eu posso explicar por quê. Mas, assim, sempre houve um interesse, assim, bem genuíno de pesquisar mesmo, e isso foi bem visto pelas universidades, né? Aqui é uma revista quando a gente conseguiu fazer a nossa publicação. Coloquei aqui como hobby também a questão do xadrez, porque eu gosto muito sempre, assim, de jogar, e essa foto aqui era a gente jogando no intervalo da arena, né? Sempre gostei muito e coloquei isso na minha aplicação também. Ações sociais também foram muito importantes aí para eu não somente construir meu perfil, mas sempre gostei muito de fazer. Então, assim, aqui eu estou mostrando algumas atividades que vocês também podem fazer, tá? São várias ideias aí que a gente pode ter para ajudar a nossa comunidade. E essas aqui foram algumas das que eu fiz, né? Entreguei alguns absorventes para mulheres na pandemia. Entreguei outros livros para escolas também, que os alunos estavam sem poder estudar, enfim. Aqui são as feiras de ciência, que, como eu disse ali, dos projetos científicos também, pude levá-los para algumas feiras. E é muito legal a gente ter esse intercâmbio cultural, sabe? Pude conhecer aí algumas pessoas e, enfim, foi bem recompensador, diríamos assim. Também teve a questão das palestras e aulas, né? Que, inclusive, é uma honra estar aqui dando para vocês e podendo ajudar vocês dessa forma. E, assim, gente, eu resumi aí em algumas poucas imagens, algumas poucas palavras, mas eu queria que quero que vocês todos possam contar aí a trajetória de vocês também, com questões inspiradoras, não somente com o destino da faculdade, né, mas que a gente possa crescer aí dentro do nosso ambiente, dentro da nossa escola, e sempre com o apoio da família, né, dos pais e dos educadores também. Estou sendo um pouco breve aí, porque para a gente poder dar mais tempo para a questão que vocês mais se importam, né? Que é a questão das bolsas, a questão de como que a gente vai poder, enfim, estudar fora também. E acho que é melhor a gente focar um pouco nisso mais. Nicole, só abrindo parêntese aqui, a sua história é muito interessante para a gente, muito importante para alguns alunos. Ela é inspiradora, tá? Muito obrigada. Professora Josi, você pode me dar o co-anfitrião também, por favor? Que aí a gente resolve, só para eu compartilhar. Tá, Zilma vai passar para você. Zilma, Eduardo. Tá com 2 Eduardos, né? Mas é que um deles... Vou até fazer o teste do microfone aqui, só para ver se está certinho. Eu passei para um aí, não sei se foi o correto. Verifica se você consegue Tá aí. muda, Edu. Então, um dos Eduardos, o microfone não sei por que não está funcionando. Não, mas está correto, porque eu passei para o Eduardo correto, porque você fala e aí o microfone está... Beleza. Prof, eu acho que é outro Eduardo para compartilhar. Só um minutinho, então. A tela vai ficar melhor para vocês. Isso. Beleza. Vou entrar aqui.
Nick, você consegue compartilhar daqui? Tô tendo esse probleminha, não sei por quê. Consigo. Tá, Consigo essa sim. conta? Tá, beleza, obrigado. Gente, eu vou começando, então. Eu vou tentar ficar até 8h40 na minha apresentação pessoal, mas eu já agradeço de novo pelo convite da Lorene, pelo contato com todos vocês, professores. E, assim, eu acho que a minha primeira decisão, né, nos estudos, ela vem ainda muito novinho, com 10 anos de idade. Como meus pais eles me tiveram muito novos, como se eu tivesse tendo um filho hoje, na situação da minha mãe, eles têm que fazer muitos sacrifícios. Então, minha mãe, quando eu nasço, né, a nossa renda total era de R$ 816 ao todo, assim, para nós três. E aí, minha mãe larga a faculdade por um bom tempo, abdica de boa parte da sua vida profissional, e meu pai trabalhava em 3 empregos, junto com estudar à noite para concurso. Então, a gente tinha esses primeiros anos muito tensos, de certo modo. Meu pai até lascou muito da saúde dele por conta desse ritmo pesado no começo. Nosso sonho era financiar um apartamento numa região bem distante aqui de Brasília. E à medida que eu cresço e percebo esses sacrifícios, né, surge em mim uma vontade muito grande de retribuir. Eu acho que o melhor jeito da gente retribuir sonhos dos nossos pais é por meio dos estudos, né, e o esforço deles. Então, eu decido entrar no Colégio Militar de Brasília, porque lá eu teria uma educação de qualidade a zero custo. Isso seria excepcional, porque a partir disso aí, minha mãe poderia voltar aos estudos. E aí, era uma prova super difícil, né? E mais concorrida do ensino elementar brasileiro, graças a Deus eu fui aceito. E daí em diante, minha realidade mudou muito, porque é um colégio que tem essa pegada de atividades extracurriculares. E eu queria participar de todas as aulas, estava tendo aula com o professor que às vezes tinha um mestrado, doutorado, ficava doido. Nossa, assim, fazia muita pergunta, toda aula umas 20 perguntas. E eu queria abraçar o máximo de oportunidades possíveis. Essa era a ideia, né? E assim, uma coisa muito... Eu peço perdão pela falta do acento ali na importância, pessoal, mas assim, eu já digo que na hora que eu entro no colégio, minha mãe passa a trabalhar com adolescentes encarcerados aqui no Distrito Federal. E ela trazia para casa histórias muito difíceis, de crime, de abandono, de negligência educacional. E eu ouvindo essas histórias, ela sempre falava, Edu, como a educação pode ser um escudo contra o homicídio, para a gente prevenir esses jovens de cair nessas situações tão difíceis. E falava muito também para, por meio dessas oportunidades, eu criar oportunidades para os jovens que viam em criancinhas, né, que viam em situação de vulnerabilidade e alto risco social aqui no Distrito Federal. E aí eu me encanto muito por essa área de debates, de engajamento social, quando eu debato na minha primeira simulação das Nações Unidas. Simulações internas, dentro do colégio mesmo, em que a gente finge que é diplomata, finge que é chefe de Estado para resolver os grandes problemas do mundo. E os melhores debates que eu tinha realmente eram sobre situações de primeira infância e econômicas para a gente melhorar a situação dessas famílias. Nick, pode passar para o próximo. Obrigado. E, assim, um dos projetos que eu mais gostei de fazer nos últimos anos é chamado Projeto Criança para o Bem. É um projeto em que eu dava aula de democracia e civismo para crianças em situação muito carente aqui, de altíssimo risco social no Distrito Federal. A ideia era desenvolver o gosto pelo conhecimento nessas crianças. Então, eu dava aula sobre sistema solar, às vezes dava uma aula sobre curiosidades do sistema solar, para que elas se interessassem, buscassem realmente acreditar nos estudos. Outro projeto que eu coloquei muito no meu coração nos últimos anos é o chamado Projeto Feynman, né? No meu colégio, o colégio militar, muito individual, não tem uma atenção individualizada para os alunos, realmente pelo padrão do colégio, o modelo. Só que os alunos que tinham transtornos funcionais que é a dislexia, disgrafia, transtornos de déficit de atenção, estavam evadindo da escola, estavam tendo uma alta taxa de abandono escolar. E a gente cria esse projeto de aluno para aluno, para a gente utilizar metodologias de inclusão em videoaulas pequenininhas, de até 5 minutinhos. E é uma escola pública, então foi muito difícil da gente encontrar todos os recursos. Era realmente gravado no celular, com um tripé feito por meio de livros. O projeto acabou crescendo, porque a gente colocou muito nosso coração nele. Hoje tem mais de 100 pessoas trabalhando pelo tal do Projeto Feynman aí, de 3 estados do Brasil. Algumas coisas também de engajamento na comunidade, né? Muito envolvimento em voluntariado. Tem um programa chamado Parlamento Jovem Brasileiro da Câmara, que eu pude levar um projeto de lei sobre socioeducação. Muita coisa envolvendo grêmios estudantis na escola. A gente criava clubes para tentar resolver tudo que era problema dentro da escola, que fosse levar o melhor contato entre alunos e professores para a gente melhorar a qualidade das aulas. E por meio das simulações, que foi o meu primeiro contato de atividades extracurriculares, eu recebi uma bolsa completa para visitar Harvard. E meu Deus, como assim? É muito distante, sempre pareceu distante, no início do meu 3º ano. E aí eu conheci, me apaixonei, voltei maravilhado com toda aquela experiência internacional, e foi quando eu decidi, então, eu quero estudar aqui um dia. Comecei um processo muito árduo no 3º ano, porque o TOEFL custava $215. Como é que você passa por isso, né?
Eu acho que qualquer família dentro de uma realidade brasileira e classe média é impossível pagar por provas tão caras e ainda assim manter a sustentabilidade financeira da família. Mas aí eu recebi bolsas junto com a Nica, a gente se conheceu nesses processos que nos ajudam, né? PrEP Estudar Fora pagou todos os nossos gastos de aplicação e há 2 meses eu recebi a notícia que ainda é sonho, que eu estou indo para a Universidade de Harvard estudar economia com o governo e realmente a bolsa vai ser bem completa, integral. Aí é quando eu abro o resultado, o spoiler é que eu estava chorando antes, chorei durante, chorei depois. É realmente muita emoção envolvida, porque para o processo dar certo, a gente tem que colocar todo o nosso coração. Depois a gente passa, vamos para o conteúdo mesmo, mas esse foi um pouquinho da trajetória dos últimos anos. Hoje eu criei um projeto chamado Democratizando Application, em que a gente está dando muitas palestras em escolas e tentando fazer que o conhecimento de estudar fora seja gratuito, por meio de vários vídeos no YouTube, um canal chamado Edu Vasconcelos Democratizando Application. Estamos fundando também o primeiro torneio brasileiro de debates do ensino médio. As inscrições estão abertas, vão ser online, está todo mundo aqui super convidado. Teremos equipes de todos os estados do Brasil. E esse é um pouquinho do que eu estou tentando fazer até agosto, me enchendo de coisa até ir para a universidade. Mas vamos lá, Nick, vamos falar do processo de aplicação de forma bem densa aqui para todo mundo entender como é que isso foi possível. Pode passar. Ô, Eduardo, só um minutinho antes de você começar, deixa eu só pedir aqui para Ana Luísa Abrantes, Lara, Luísa, Isabela Guedes, Júlia Lima, Gabriel Andrade, abrirem as câmeras deles aí para a gente, por favor. Obrigada, viu, Eduardo? Pode continuar. Ô, Zilma, só aproveitando, tem gente que não está se posicionando legal com a câmera, todo mundo quer ver o rosto, quer ver os olhos, então, por favor, ajudem aí, tá bom? Obrigado. Maravilha. Pode passar para o próximo, Nick, que a gente fala junto. Beleza. Então, primeira pergunta que surge é por que a gente decidiu aplicar para os Estados Unidos? Nick, você quer começar a responder nessa aí? Pode começar. Beleza. Então, pessoal, eu costumo dizer que você não é obrigado a estudar fora. Não é mesmo, assim. É algo que exige realmente um sacrifício por parte da família financeiro, e existem universidades fantásticas aqui no Brasil. Agora, uma coisa eu digo, para você estudar fora, o processo, ele é muito legal. E eu descobri o processo de aplicação depois que eu já vivi o meu ensino médio de forma um pouco diferente. Mas acho que a grande oportunidade durante esse processo de aplicar para as universidades norte-americanas não é o resultado, sim ou não, mas é realmente você dar valor para os seus professores e ter contatos maravilhosos com eles e de experiências trocadas, você explorar suas paixões fora da sala de aula, criar projetos, iniciativas, debater, descobrir o que você quer acadêmico, profissionalmente. Isso tudo você vive antes mesmo de ir para a universidade norte-americana. Então, eu acredito que o processo ele é muito estimulante nesse sentido. Vocês vão ver que a prova, a Nick aplicou sem a prova, por exemplo. E o perfil dela eu amo, assim, fortíssimo. Sem o tal do vestibular. E hoje ela está indo para uma das 3 melhores universidades do mundo, com bolsa integral. Durante o processo, você vai se conectar com uma comunidade muito legal, de brasileiros que estão promovendo impacto aqui no Brasil e de jovens que não estão se contentando com o ensino dentro de sala de aula para ter o máximo dessa experiência de ensino médio. Agora, em termos de ir para os Estados Unidos mesmo, a experiência internacional é muito legal. Não para a gente perder os nossos talentos aqui do Brasil, mas a gente trazer isso de lá para cá. Em Harvard, eu conheci gente de muitos países, sei lá, mais de 50 países naquela simulação, né? Que eu fui conhecer a universidade. Eu fiquei maravilhado, porque eu estava representando a Argélia, o primeiro menino que eu conheci era da Argélia. Olha que loucura. E isso é muito legal mesmo. Acho que expande nossos horizontes e esse conhecimento cultural ele é válido para a vida inteira, questão de satisfação pessoal mesmo, de realização. E para fechar, eu acho que tem muitas universidades lá que realmente tem muito dinheiro, muito recurso, muita coisa. É algo assim de outro planeta. Eu acho que a gente ter a oportunidade de estudar lá e trazer isso para o Brasil é algo que nos interessa demais, assim. Então, acho que são esses um pouco dos motivos que nos levam a aplicar para os Estados Unidos e que podem levar vocês também. Assim, os meus motivos foram bem semelhantes. Eu acredito que eu cheguei na escola já com várias oportunidades, e aí eu me engajei nelas, e só depois eu fui saber do processo, sabe? Então, acabou que os perfis bateram. Então, assim, eu fiz as coisas porque eu queria, gostava, e eu acho, que nem o Edu falou, assim, que isso não precisa ser como fim do processo, sabe? A gente pode ser próximo dos professores
aqui no Brasil, mesmo fazendo uma faculdade aqui, a gente pode fazer atividades extracurriculares para conhecer melhor o curso antes de entrar. Então, enfim, eu acho que essas oportunidades a gente pode adotar para a cultura brasileira também. Beleza. E o que é isso de application, né? Quer falar um pouquinho, Nick, de forma geral, onde é que a gente preenche o application? Que isso, na verdade, é o tal do vestibular brasileiro? Então, a application é o processo pelo qual a gente se candidata, o processo no qual a gente se candidata, né, para as universidades. E aí, para como que a gente se candidata? Tipo assim, tá, a gente faz uma prova, envia a nota. Não, a gente tem uma plataforma chamada Common App. E nessa plataforma a gente meio que envia o nosso currículo. E o nosso currículo é composto por redações que nós mesmos temos que escrever sobre nós, sabe? Não é dissertativa argumentativa, é sobre a nossa vida. Aí a gente também envia nossas atividades, tudo que a gente já fez, o que a gente gosta. A gente envia cartas dos professores que temos contato e eles enviam, né? A gente não pode ter acesso. Mas, enfim, a gente envia tudo isso através de uma única plataforma. E aí, assim, ele é muito flexível, sabe? É muito abrangente. Que nem o Edu falou, eu não enviei a prova. E, assim, a prova do SAT, né, que é um dos critérios pelos quais a gente deve passar, é a única prova que eu diria, assim, que tem semelhança com o Brasil. Tá? Então, assim, é a única que me avalia de forma objetiva, que consegue ali pegar minhas notas e tirar ponto ou acrescentar pontos somente devido ao meu desempenho. Então, assim, aqui no Brasil, né, se a gente não for bem numa prova dessa, a gente é desclassificado. Mas lá, no meu caso, eu não fui bem e eu apliquei com todo o resto, menos essa prova, sabe? Então, assim, foi possível eu compensar ali, mostrar meus interesses e enfim, mostrar o quanto esse processo é holístico, né? Ele é diverso e aceita aí várias pessoas com vários interesses, porque eles querem as grandes mentes aí, assim, que vão contribuir de alguma forma, né? Seja com artes, com humanidades, com ciências. Assim, um adendo aqui, eu não mandei a prova porque a gente estava em ano de Covid, e aí eles permitiram, sabe? Eu não sei se isso vai continuar, mas, assim, de toda forma, o processo é muito holístico e assim, valoriza mesmo as suas qualidades, sabe? Maravilha. Então, só lendo esses slides rapidinho, é um processo que avalia a muito mais do que uma nota, às vezes até sem a nota. Tem mais de 7 pilares dentro da aplicação, que a gente vai mostrar cada um deles, até umas 9 aqui para vocês, e aí depois vocês podem fazer perguntas. É super flexível e eles analisam cada caso conforme contexto. A Tabata ela define muito bem o processo de aplicação, falando que não é o quão longe você chegou, mas o quanto você conseguiu correr. Então, eles dão a oportunidade de você realmente contar a sua história, analisam condições financeiras da sua família, e o quanto você correu é uma medida muito legal para a gente analisar, né? Quando se trata de olhar para os alunos, não só no acadêmico, mas também como pessoas. E para fechar, Common App é com O, beleza? Common, que o time Democracia Application escreveu, não sei se foi corrigido. E o CSS Profile, onde a gente aplica para bolsas, onde a gente coloca, assim, não aplica para bolsa, mas coloca nossos dados financeiros e isso é enviado para a universidade. Nick, show de bola. Posso começar? Beleza. Você quer ir já para os coisas do application em si ou a gente fala desse? Beleza. O que vocês precisam fazer, né? Essa é a grande pergunta. Opa, perdão. Massa. Pode começar, Nick, falando do College List, fica à vontade. Super. Assim, College List é a lista de universidades, né? Porque, assim, nos Estados Unidos nós temos mais de 4.000 universidades. E aqui no Brasil, para fazer uma analogia para a gente tentar entender, é o seguinte, a gente presta o Enem, ou então algum vestibular, e aí a gente vai para a nota, para qual a nota der, ou então tenta novamente para qual a gente quer, né? Mas é bem direcionado, assim, bem pontual. O que a gente faz nos Estados Unidos? Já que eles não têm uma prova assim para nos avaliar dessa forma, a gente que escolhe as universidades para as quais nós queremos aplicar. Então, assim, a gente tem que dar uma pesquisada, né? Tem que ver quais os critérios que a gente gostaria, porque, assim, na prática é tudo muito lindo, né? Mas tem algumas que têm um critério mais
rígido, algumas que são mais tranquilas. Depende do clima também, às vezes mais frio, mais quente, mais semelhante ao Brasil. Às vezes a gente tem uma grande quantidade de alunos ou uma pequena quantidade, tem que ver os seus interesses mesmo. É um processo bem de autoconhecimento e a escolha das universidades é o que define aí os seus próximos 4 anos, né? Porque se você for aceito em alguma das que você escolher, é para lá que você vai. Então, assim, tem que ser bem cauteloso nessa escolha. Eu acho que é com bastante pesquisa. Tem alguns sites que a gente pode indicar aqui, que vocês podem pesquisar. E, em suma, eu acredito que seja isso, assim. São muitas variáveis, né, para a gente tomar cuidado. Verdade. O meu primeiro critério para a bolsa, pessoal, era que as universidades dessem bolsa completa, bolsa integral, acredito para a NIC também. E são mais de 100 universidades nos Estados Unidos que dão bolsa completa para alunos internacionais. E aí a grande questão, assim, a primeira coisa é a gente sair da mentalidade de que só existem nos Estados Unidos as top schools, não é só Harvard e Columbia que a gente tem que olhar na college list. Então, expandam seus horizontes, porque tem muita universidade fantástica que a gente nunca ouviu o nome aqui no Brasil, que ofertam oportunidades maravilhosas para alunos internacionais. E acho que a primeira coisa é você conhecer as universidades para ver se você quer ir para lá mesmo, né? Se é realmente o que faz sentido para você. Show, Nick. Maravilha. Eu vou pegar esse gancho para falar assim, que a primeira coisa que é avaliada no processo, ela começa no seu 9º ano do ensino fundamental, que é as suas notas no colégio. Cada provinha do colégio importa. Então, uma coisa muito importante é que durante o processo de application, você denomina uma pessoa chamada counselor. Pode ser a professora Josi, por exemplo. O ideal é que não seja um professor que te deu aula, porque é uma pessoa da administração do colégio, ou mesmo um professor que vai falar sobre você fora de sala de aula. E esse counselor, ele envia documentos do colégio. Um documento desses é chamado School Profile. A gente tem várias escolas que fizeram aqui no Brasil, um documento que explica sobre a escola em si, né? E tem dados sobre, por exemplo, como é que a escola foi no Enem, ou como é que funciona o sistema de avaliação de notas. Então, professores, fiquem tranquilos que tudo pelos professores é feito em português. A gente, aluno, se compromete a traduzir tudo que vocês fizeram, não precisa de tradução juramentada de nada, nada mesmo. Então, meus professores me davam meu histórico escolar em português, eu traduzia no modelinho em inglês, eles assinavam, a gente enviava. Então, acho que a melhor coisa de todas é a gente ter um contato legal com os professores e uma parceria mesmo. E, assim, questão do GPA, né, é uma forma norte-americana da gente avaliar as notas do ensino médio de 0 a 4. Brasileiros não precisam fazer essa tradução, né, do 0 a 10 para o 0 a 4. Então, o importante mesmo é vocês mandarem a nota do colégio. É muito legal escolas que podem mandar ranking dos alunos, porque, acima de tudo, eles querem ver se, poxa, como você foi no seu ensino médio, porque você está indo para a universidade. Eles dão muito valor para o seu contato dia a dia em sala de aula. E, então, as notas de cada provinha do colégio são bem importantes mesmo, mas não é uma nota ruim no colégio que vai tirar de forma alguma, assim. Novamente, eles olham muitas coisas. Beleza, Nick? Por favor, manda brasa. Assim, em paralelo aí ao que o Edu falou, dentro da escola, né, a gente também tem uma boa relação com os professores. Então, recommendation letters são as cartas de recomendação. E aí, nesse sentido, a gente precisa de pessoas nos recomendando. Por quê? Porque não adianta a gente falar bem da gente o tempo todo, né? A gente precisa ir de uma comprovação, que são os nossos professores, as pessoas com as quais passamos a maior parte dos dias letivos, e que conhecem bem a gente não somente como pessoa, mas também dentro da sala de aula, né? E isso importa bastante para eles. Assim, ó, como você reagia ao conteúdo? Você levantava a mão para fazer perguntas, ou você era um aluno que dormia na sala, sabe? Você era um aluno que gostava de aprender, ajudava o seu colega, ou era totalmente competitivo e individual? Assim, não estou dizendo que alguma característica dessas é falha, tá? Até porque há exceções em todo contexto. Mas o professor tem que descrever você da forma como ele veio e da forma como você foi, porque eles querem saber como você será, né? E como você vai agregar para a universidade. Então, assim, as cartas são escritas pelos professores, são escritas geralmente em português, né? Na maioria das vezes, e elas têm cerca de 1 página, pode ter 1 página e meia ali, mas o comum é 1 página. E, assim, fala da relação realmente, assim, entre aluno e professor, sabe? E como que o aluno é na sala de aula, enfim.
Isso tudo pode ser assim, feito durante o ano, né? Os professores só vão ter que criar uma conta ali naquela plataforma como é, porque a gente citou mais cedo, para que eles possam enviar essa carta. E aí, juntamente a carta tem uma avaliação do aluno, quais os critérios que ele acredita ser mais relevantes, quais as qualidades do aluno. Enfim, é uma avaliação mesmo do professor para o aluno, para que outros professores possam ver como ele se comporta dentro da sala de aula, que são os professores da faculdade. Perfeito. Então, 2 professores meus mandaram carta, eu pedi para 4 escreverem, eles escreveram em português, quem traduziu elas foi um amigo meu. O ideal é que o aluno não veja a carta, então, um amigo meu traduziu as cartas, ele sabia muito inglês, os professores não precisaram se preocupar com a questão da língua, e as cartas não é para abranger só acadêmico, uma coisa legal, né? A Nick já tinha explicado super perfeitamente, mas, assim, a carta não vai falar sobre, ele tirava boas notas, mas não, como é que ele reage frente a desafios, como é que ele se enturma na sala, o que esse aluno deixou de legado para a escola, sabe? Eu acho que as universidades querem muito ouvir isso, uma perspectiva mais profunda, pessoal mesmo, sabe? E a fundo na relação aluno-professor. Maravilha. Bom, aqui são os testes de inglês, né? E esses testes são para realmente ver se você tem um inglês mínimo ou não para estudar numa universidade dos Estados Unidos, né? Esses testes podem ser principalmente o TOEFL ou o Duolingo, mas assim, se eu não me engano, tem o IELTS também, mas eu acredito que ele seja para a Inglaterra. Não tenho certeza. Mas o mais comum é o TOEFL, né? E aí o TOEFL tem um probleminha, que é a questão do valor, né? Às vezes a gente até sabe o inglês, às vezes a gente até fez simulado, tem ali a nota mínima, mas no dia, meu Deus, eu tô gastando $215 da minha família, eu nunca mais vou ter essa oportunidade, então vem uma pressão. Então, assim, sabe? Eu acho que a maior dificuldade do teste de inglês é a questão do financeiro mesmo, né? Então, assim, a gente tem aí outra opção, como o Duolingo, que é bem mais em conta, ele custa $50 e, assim, os simulados são feitos rapidamente, é bem tranquilo, na minha opinião, tá? E aí cabe a vocês escolherem. Por quê? Porque tem universidades que aceitam só um deles, tem universidades que aceitam os dois. Todas as quais eu apliquei aceitam os dois, então eu preferi fazer o Duolingo. Mas a gente, assim, se tiver alguma universidade que restringe ao TOEFL, a gente teria que fazer. Assim. No meu caso, a decisão foi: se a universidade só aceita o TOEFL, então eu não vou aplicar para a universidade, porque não era viável para mim, tá? Mas isso é de forma individual, a gente realmente é só fazer simulado e passar por mais uma das barreiras do processo, né, que é essa prova. Mas, enfim, com treino aí é bem possível de ser feito. Maravilha. Eu conheci essa pessoa maravilhosa que está falando com vocês, a Nick, em um processo, e assim, vou entrar na questão dos gastos, né? No final do 2º ano, eu e a Nick, a gente aplicou para programas de mentoria no Brasil. O que a gente participou, que a gente mais gostou foi o PrEP Estudar Fora, da Fundação Estudar. Existe o Brasa Pré-Graduação da Brasa, que é a Associação Brasileira de Estudantes no Exterior. Tem também a Crimson, CRIMSON, Crimson Education. Beleza. E tem o Daqui para Fora. Todos esses programas, você passa por um processo seletivo, eles te dão bolsa para você tentar ir para os Estados Unidos, para passar para a Universidade Norte-Americana. Então, esses programas, eles deram para a gente cerca de $700 para a gente passar pelo processo de aplicação. A Nick usou bem menos, eu usei mais desse valor, mas assim, porque, por exemplo, você faz o Duolingo, você economiza, eu fiz o TOEFL, mas realmente essas provas são muito importantes, e o que eu digo, se eu puder dar uma dica, é tenta fazer no 2º ano, e são provas que não servem só para você ir para a graduação nos Estados Unidos, mas existem oportunidades muito legais de cursos de verão. As universidades fazem cursos de verão que dão bolsa completa para aluno internacional. Alguns deles são YYGS, que é o de Yale, SPCS, que é o de Stanford, Launch X, né, que é o de Northwestern, tem de Harvard, e você passa por um processo de aplicação no 2º, 3º ano para esses cursos de verão, e essas provas elas já são requeridas, então dá para usar para muita coisa legal esses testes de inglês para a vida mesmo. É isso, Nick. Perfeito. Beleza. Então, aí é uma parte delicada do processo de aplicação, que é o tal do Enem norte-americano, chamado SAT, ou ACT.
Existe um estudo que diz que os brasileiros se saem melhor no SAT, mas não é uma regra. A questão do ACT é que ele é um pouco mais rápido ainda que o SAT, e também tem uma seção de ciências. Essas provas, pessoal, não são provas conteudistas, elas são provas de saber se você tem que aprender a fazer a prova mesmo. A matemática que cai, ela é básica. O ensino brasileiro vai muito além da matemática que é cobrada aí. O inglês já pega bem mais. Agora, se a matemática básica e uma prova não conteudista, não indica que é fácil. Essa prova foi a que lascou minha coluna. Hoje eu estou fazendo RPG e físio, depois de ter travado há um mês, porque são muitas horas de estudo mesmo, e é uma prova que exige muito da questão do emocional. Então, uma coisa legal da gente falar aqui, né, eu e a Nick, a gente é muito comprometido com o sonho dos jovens, assim. Então, a gente gosta de ser sincero mesmo, sabe? O SAT exigiu muito da gente. Eu acho que eu fiquei 4, 5 meses sem conseguir fazer a metade da prova de inglês, porque o meu terceiro ano eu ainda tinha que melhorar muito o inglês. É possível? É. Essa é a mensagem. É possível sim, sabe, pessoal? Agora, aí que está a grande questão. Essa prova do SAT a gente faz aqui no Brasil mesmo, em muitas cidades do Brasil é aplicado, muitas mesmo, inclusive, eu acredito que a gente tem esse teste de aplicação em BH, e assim, é uma prova que custa $115 e você pode fazer quantas vezes você quiser. Então, famílias mais abastadas têm alunos que fazem o SAT 2, 3 vezes para tirar a nota. Ano passado foi opcional, o que foi algo muito legal devido à pandemia. E aí fica a questão, assim, né? Você olha para o application como um quebra-cabeça. Se você acha que seu acadêmico precisa de uma força por meio de um teste padronizado, faz a prova. Se você acha que consegue construir de outras formas, tranquilo também, caso a universidade seja opcional, porque você tem o seu GPA, você tem a sua carta de recomendação de professores que também vão demonstrar a sua força acadêmica. Então, esse é um pouquinho do SAT. Como eu estudei, existe um site chamado Z-Library, lá você encontra todos os livros de graça. E os livros que eu usei foram da Erika Meltzer, principalmente para o reading e para a parte de gramática. E aí, matemática, eu usei um chamado College Panda. Foram livros que me ajudaram demais. Eu só depois de ler livros de 400 páginas sobre interpretação de texto, como interpretar um texto, eu consegui começar a fazer a prova um pouquinho melhor, e aí é simulado atrás de simulado, simulado atrás de simulado. Coisa de doido, assim. É uma prova que você tem que aprender como ela funciona mesmo. Tem que entender todos os tipos de questão que ocorrem nela. Mas esse é um pouquinho do SAT. O Du falou tudo, assim. No caso dele, ele conseguiu a nota dele em 5 meses. No meu caso, eu não consegui até hoje. Então, eu não mandei minha nota. Mas foi justamente pela exceção que o Edu falou, sabe? Eu achei que meu perfil poderia ser compensado em outras áreas, né? E foi o que aconteceu. Que bom, mas assim, a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Então, que nem o Edu falou, sabe? Por ter esse compromisso, assim, é um sonho muito grande, sabe? Eu não quero dizer nada comprometedor, porque de fato a gente não sabe como vai ser, tá? Se vai avaliar muito, se vai ser como ano passado, porque, né, esse ano as coisas estão melhorando, mas nem tanto. Então, enfim, né, vai depender aí da perspectiva de cada universidade. Depende mesmo aí do que você acha que possa ser válido para você, ó. Meu perfil não é forte, eu quero muito demonstrar, assim, não é forte em termos acadêmicos, talvez. Eu quero muito demonstrar isso de alguma outra forma, que seja algo padronizado para eles saberem que eu tenho nível de outras pessoas assim também. Então faz, né? Assim, a maior indicação sempre é fazer, né? Porque sempre é uma garantia a mais. E é isso. Beleza? Como a gente tem pouquinho tempo, vou falar rapidinho de redações, mas assim, são redações escritas em inglês pelo próprio aluno, são colocadas naquela formulário chamado Common App online, e aí que você mostra o quanto você correu, e não quão longe você chegou. Então, a principal redação que vai para todas as universidades se chama Personal Statement. Você tem que contar, cara, é realmente tema livre, você conta sobre a sua história, liga a sua história com termos acadêmicos, se possível. Tem gente que faz ele de forma mais subjetiva mesmo, sem linkar com o termo acadêmico. No meu caso, eu escrevi muito sobre como essa minha experiência com a minha mãe me levou a acreditar muito na educação, a trabalhar no projeto Criança para o Bem e realizar esse projeto de lei para atingir mais de 25 mil crianças e adolescentes, né, em situação de altíssima vulnerabilidade. Então, as redações, se escreve, por exemplo, por que você quer ir para aquela universidade? Qual é o seu sonho depois da universidade? Qual foi a extracurricular que você mais gostou de fazer? Isso tudo é por meio de redações, e aí que entra a parte um pouco mais subjetiva do processo, assim.
Não, o Edu falou tudo, é isso mesmo, assim, a questão das essays, a gente começa a fazer mais para o final, assim, em agosto ali, porque quando abre, né, quando a gente abre a plataforma do Common App, ou seja, a gente vê todos os temas que a gente vai precisar, às vezes perguntam, como você contribui para a sua comunidade, por que você quer o curso que você quer, ou então, por que você quer escolher essa universidade, qual é alguma atividade extracurricular que você gosta muito, assim, descreva aí para a gente. Então, são temas, alguns são gerais, como esse que eu falei, mas tem alguns que são específicos de cada universidade. E aí a gente tem que ver e escrever o que vocês acham que é conveniente, assim, para demonstrar outros lados de vocês mesmos. Beleza. Nick, manda brasa nesse aí. Pode continuar. Aqui a gente tem a questão das extracurriculares e honors, né? São tipo honras, ou seja, o que você ganha por ter feito essas extracurriculares. E assim, os espaços no Common App já são 10 para extracurriculares e 5 para honors, tá? Porque eles sabem que nem tudo que a gente faz vai vir prêmio, e também nem tudo que a gente faz pensando no prêmio, né? Por exemplo, um trabalho voluntário não tem como a gente conseguir algo dali, né? E que bom, né? Voluntário. Mas, assim, em suma, a questão das extracurriculares são tudo que você faz fora de sala. Então, toda aquela minha apresentação ali do início, contando do que eu já fiz e o que eu gosto de fazer, foi incluído ali nas extracurriculares. Podem ser competições científicas, podem ser torneios de debates, que nem o Edu falou que as inscrições estão abertas. Pode ser também aula de canto, de dança, de música, pode ser aula de, enfim, você criar alguma coisa, ser protagonista, ser líder, às vezes criar um clube de livro na sua escola, sabe, assim, tem várias mesmo, são incontáveis, é impossível citar aqui agora, mas tem que ver o que é conveniente para o seu perfil. Uma pessoa, assim, que gosta muito de exatas, ela pode fazer, assim, ela pode fazer o que ela quiser, sabe, mas seria legal fazer o que a gente gosta, sabe? O que a gente gosta mesmo. E isso vai ser demonstrado não somente nas extracurriculares, mas em todo o resto. Então, é bom ter essa coerência, sim. Maravilha. Exemplos de honras. Nota legal no colégio, Olimpíadas Científicas, simulações das Nações Unidas, prêmio concurso de redação, tudo isso entra em honras. Todas essas conquistas acadêmicas de tudo, até competição de natação, tudo mesmo entra aí. E eu estou com esses campeonatos de debate mesmo, concurso de redação, acabaram tomando um peso maior do que Olimpíadas Científicas, já que eu sou realmente mais para a parte de humanas e ciências sociais. Beleza. E assim, o Edu deu alguns exemplos de honors, e assim, a questão do exemplo de extracurriculares, não, assim, é porque não se limita somente ao que a gente faz, tipo, a gente que escolhe, sabe? Então, não precisa tomar como exemplo algo que a gente faz. Então, assim, tem que ser aquilo que você leva tempo. Por exemplo, eu participei de algo durante uma semana, vou colocar como extracurricular. Pode também, mas é legal ver consistência, sabe? É legal ver algo que você faz arduamente por meses. Ou então, enfim, não por meses, não tem uma métrica, sabe? Mas tem que ser algo consistente. Então, é legal fazer realmente aquilo que você gosta. Senão você vai passar muito tempo fazendo algo que não gosta. Isso não é muito legal. Beleza. Assim, o nosso tempo acabou. Eu não sei se a gente pode prosseguir muito, mas no geral é isso mesmo. O último slide sobre processo de aplicações de entrevistas que são opcionais, são em inglês. Acabou que eu fiz 2 no processo de admissão, a Nick fez 1. Muitas universidades não têm, mas são entrevistas realmente que você começa se apresentando. Uma das perguntas que eu tinha que responder, por exemplo, era quais eram os meus planos logo após faculdade. A Universidade de Harvard queria saber, por exemplo, como é que eu passei, eu ajudava um deputado aqui do Distrito Federal, criando um podcast para ele. Como é que eu passei a trabalhar com ele? Eles queriam saber essas informações, isso foi tudo nessa entrevista. E o processo de admissão é composto por todas essas partes. A entrevista só é feita depois que a gente envia a application, sabe? O currículo ali, que tudo que a gente colocou, a gente coloca naquela plataforma, clica em enviar, na plataforma como app. Depois que a gente envia tudo, um tempo depois, eles podem ou não nos chamar. A maioria é opcional e diz que não vai interferir no processo de seleção. Maravilha. Então é isso. A última coisa que eu queria falar rapidíssimo isso. É ajuda financeira das próprias universidades. Quem dá bolsa? De onde é que veio a nossa bolsa? A nossa bolsa é da própria universidade. Então, vamos lá.
Scholarships são bolsas, né? Então, assim, elas se dividem em duas, por necessidade financeira e por mérito. As universidades mais competitivas só têm bolsa por necessidade financeira e não por mérito. Por quê? Porque não tem como dividir entre os alunos que passam. Os alunos que aplicam já são muito competitivos, né? Então, assim, dentro de necessidade financeira, existem universidades que são need blind, ou seja, elas não vão olhar, por exemplo, o seu imposto de renda antes de te aceitar. E as need aware, aqui não é com E, é da AWARE, elas olham o seu imposto de renda antes de te aceitar. Então, se elas não quiserem te dar bolsa, elas já vão saber que você precisa antes de te aceitar. Entenderam? E as need blind, tem Harvard, Columbia, Princeton, Yale, elas, assim, independente da sua condição financeira, te aceitam. Depois que você entra, elas olham o seu imposto de renda e aí sim que elas vão ver quanto de renda essa pessoa necessita. Então, famílias que ganham menos de $60 mil por ano de renda anual aqui no Brasil recebem bolsa completa, incluindo tudo: passagem aérea, moradia, alimentação, plano de saúde, etc. Que é a bolsa. A Nick até ganhou uma bolsa de $10 mil para realizar pesquisa nos 4 anos de faculdade, pesquisa científica mesmo. Que aí é de mérito, né? Assim... Verdade. E aí já são as de mérito. As de mérito são muito conhecidas pelas de esporte, só que aí geralmente são universidades que, para você aplicar para de mérito, você tem que fazer uma redação a mais. Então é bom vocês saberem disso, assim. A grande parte dos alunos que vão para o exterior estudar é por bolsa de necessidade, não de mérito, é o mais comum mesmo. As universidades olham, quer aceitar o aluno, vê o quanto ele precisa e dá. Então, grande parte das universidades que dá bolsa para aluno brasileiro é need aware, né? Ela olha seu imposto de renda antes de aceitar, e aí você, enfim, após passando, ela olha e vê sua necessidade e destina a bolsa. Então, esses são alguns termos bem importantes, já para vocês navegarem nesse mundo, e é isso, né, Nick? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero poder ajudar. A gente falaria aqui muito mais, mas a questão do tempo realmente é importante, né? Eu imagino, até para vocês absorverem as informações melhor. E em suma é isso, os pontos principais estão aqui. E assim, não é nada impossível, sabe? Dedicação e persistência mesmo, porque que nem a gente falou aqui, todos os pontos são alcançáveis, né? A gente pode ir atrás de tudo. E a questão da bolsa, que talvez seria um impedimento externo, a gente também já falou que realmente não foi para nós, né? E pode não ser para vocês também, porque caso contrário eu não iria, sabe? Se eu não tivesse bolsa completa, eu não iria. Então é uma questão importante aí da gente ressaltar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado um pouquinho. Gente, eu acho assim, gostaríamos muito de continuar esse momento, foi um momento muito esclarecedor, muito interessante para os nossos alunos, né? Tenho certeza que eles se sentiram motivados, incentivados. Então, por enquanto, assim, o que nós podemos fazer, né? Expressar o nosso profundo agradecimento pelo momento, né, que vocês nos proporcionaram e que vocês continuem encantando e despertando mais pessoas para este mundo cheio de possibilidades que certamente transformam projetos de vida. Muito obrigada, Nicole, Eduardo, todo mundo aí que está participando. E eu passo agora para os outros professores também. Agradeceria a vocês. Cadê Zilminha? Oi, gente, estou aqui, Josi. Eu também só tenho a agradecer, muito mesmo. Já falei com meu filho aqui, olha, a coisa não vai ser fácil não, porque o meu filho está aí no 3º ano do ensino médio, e ele, assim, pensava um pouco, sabe, nessa questão de ir para fora e tal, e depois dessa conversa, e a gente tinha tido antes uma conversa com Lorena e com a Maria Eduarda, e aí eu já comecei a ver que a coisa não é tão fácil. Então eu disse para ele, olha, se você quiser, você vai ter que realmente ralar muito e intensificar muito esse inglês, porque senão, infelizmente, não vai dar. Mas ele já está no 3º ano, né, gente? Então, ele vai ter que realmente acelerar bastante se ele realmente quiser. Mas foi muito bom. Foi uma conversa muito esclarecedora, até para a gente entender realmente como é que funciona
para a gente ver essa possibilidade, né? Se ainda tem a chance de ir, se não, se dá para esperar um pouco mais e se preparar um pouco mais. Então, foi muito bom. Muito obrigada a vocês, tá? E sucesso lá. Para nós. Nicole, Eduardo, muito obrigado em nome da Escola Pequeno Príncipe. Foi gratificante receber as notícias, as informações e que sirva de algum esquema para os nossos alunos, né? A Lorena e a Josi, né, pelo encaminhamento, e é isso. E aos alunos que participaram. Espero que tenham aproveitado bastante e que sirva de exemplo, né, de vida, porque não é só decorar, estudar, fazer prova, você tem que fazer algo mais, tem que fazer algo diferente, ser ético, ser profissional. O tempo todo a gente é cobrado isso. Eles pensam que não, que só depois que estiver na universidade, na faculdade, que vão ser cobrados. E, na realidade, é o tempo todo que nós somos cobrados. Eu falo que, às vezes, o aluno faz algum concurso e eles vêm à escola perguntar como que foi esse aluno. E aí nós temos que falar a verdade. Ele foi participativo? Ele se posicionou de forma adequada com todo mundo? Então, é isso, né? Que sirva de lição para todo mundo. Parabéns para Eduardo e Nicole, tá bom? Eu queria também agradecer a oportunidade de participar, né? Agradecer a Eduardo, agradecer a Nicole. Vocês já fizeram mais coisa do que eu na vida, por incrível que pareça. Né? Eu adorei, inclusive assim, que sirva de um espírito engrandecedor para os meninos aí, né? Porque é possível, sim, qualquer coisa, né? Desde que você deseje. Né? Eu não tinha esse desejo, nunca tive esse desejo de ir para fora do meu paísinho, não. Né? Eu continuo nele, nas lutas sociais dele, né? Mas tem gente que quer, né? E quem quer, basta querer, né? Prova está aí, né? 2 pessoas jovens, 2 currículos invejáveis e principalmente vindos, né? De uma possibilidade que é muito distinta no Brasil, que é as classes sociais. Então, parabéns aos 2, né? Parabéns mesmo, continuem assim. Acho que isso é o único incentivo que eu posso dar para vocês nesse momento, né? Persigam seus sonhos mesmo, que sirva aí inclusive para os meninos aí o lance da relação com os professores, foi o que eu mais gostei, né? Adorei, tá? Foi uma ressalva que vocês passaram aí que é necessário que eles entendam que esse diálogo precisa existir sempre, tá bom? Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Maravilha, professor. Eu queria só agradecer rapidinho também, agradecer primeiro a Nick, amo palestrar ao lado dela é sempre um aprendizado a mais, muitos aprendizados a mais. Eu acho que a mensagem da palestra mesmo é não só estudar fora, estudem fora, mas é essa virada de chave da forma como a gente vive o ensino médio, buscando oportunidades fora de sala de aula, aproveitando o contato com professores, dando valor para as provinhas e vendo você realmente com protagonismo juvenil. Hoje, os jovens, a gente tem muita oportunidade para efetuar a mudança, para participar de coisas muito incríveis, e a iniciativa é sempre de vocês. Então, isso é independente de estudar fora ou não. E, Nick, obrigado de novo, obrigado pelo convite, Lorena. Enfim, Nick foi minha inspiração durante esses últimos anos aí, continua sendo, então, muito bom ouvir sobre a trajetória dela. Eu digo mesmo, né? É um prazer para mim estar aqui com o Edu, com todos vocês. Muito obrigada aí pela Lorena, a Lorena pelo convite e a atenção aí de todos vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Pela presença. Foi um projeto que eu tive a ideia quando eu estava no primeiro dia de aula do meu ensino médio e eu precisava de um amparo da escola e acabou que, tipo assim, eles não tinham tanto conhecimento sobre todo o processo. Então, acabou que eu tive que ir atrás e eu queria dar essa oportunidade para quem não sabe, um pouco, sabe? Um amparo. A escola tem um pouco de conhecimento para poder ajudar aí quem tiver interesse quando perguntarem. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham vindo, aceitado meu convite, e é isso. Obrigada, gente. Sucesso para vocês, viu? Tudo de bom e muito, muito obrigada. Um abraço.
Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tudo de bom.